Fala co-criadores e co-criadoras da própria realidade. Hoje já vou dizer que eu vou te entregar o ouro. Então continua comigo até o final. Já perceberam que em alguns momentos da vida parece que tudo flui, em outros momentos parece que absolutamente tudo trava? Isso não é coincidência, isso não é azar ou sorte. Isso é algo mecânico. Em toda essa trajetória eu comecei a perceber que a realidade, ela espelha não aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente almeja, mas sim aquilo que a gente está sentindo com constância, aquilo que a gente sente no nosso dia todo. Nossa realidade ela é moldada aquilo que a gente basicamente é no nosso dia a dia. Então, se você consegue manter um pensamento de paz, um pensamento de harmonia durante todo o seu dia, consequentemente a sua vida vai ser melhor, do micro ao macro. Se você consegue manter esse sentimento de abundância, esse sentimento de tranquilidade no seu dia a dia, durante todo o seu dia, a sua realidade começa a se moldar em cima disso. Então, não é bem aquilo que você quer, é aquilo que você sente. Então, não adianta muito a gente ficar, que seja 5 minutos, 10 minutos, pensando positivo, mentalizando, imaginando a vida que a gente quer viver. A partir do momento que a gente para de fazer esse exercício de visualização, de pensamento positivo, se o seu pensamento volta a pensar em negatividade, em escassez, em problemas da nossa vida, não funciona, simplesmente não acontece, porque o universo ele responde ao nosso pensamento constante, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experiencia dentro de nós mesmos a todo momento. Exercícios de visualização, de pensamento positivo, afirmações funcionam e funcionam muito bem para que a gente treine o nosso subconsciente. Eu venho dizendo que o mais importante é a gente criar uma ferramenta que trabalhe para nós a todo momento, e não somente nos 5 minutos ou 10 minutos que a gente para fazer uma visualização. O sentimento, ele é o código-fonte da nossa realidade. Ele vem antes de qualquer ação, de qualquer decisão, antes de qualquer resultado visível. A neurociência mostra isso de uma maneira muito clara. Quando você está sentindo o sentimento de raiva, de medo, teu corpo ele entra em um modo sobrevivência. Teu cérebro começa a produzir cortisol, adrenalina, isso tira o teu estado de clareza e a capacidade de enxergar oportunidades, resolver problemas. Agora observa o oposto. Quando você está em paz, harmonia, um sentimento positivo, o teu cérebro ele libera dopamina e esses neurotransmissores aumentam o seu foco, a sua capacidade de resolver problemas, a sua percepção de oportunidades. Então, o sentimento ele não só muda a sua energia, ele muda a forma como você enxerga o mundo. E a sua realidade nada mais é do que a maneira como você enxerga o mundo. Esse sentimento, ele muda tudo. É a fonte para realmente transformar a nossa realidade. E aqui entra algo que mudou tudo para mim. Eu percebi que no meu dia a dia, o meu sentimento ele oscilava entre amor, paz, raiva. E ao perceber esse tipo de situação, a gente percebe que a nossa realidade ela começa a responder a isso. Então, no dia que eu estava sentindo raiva, por N motivos, as coisas aconteciam de uma maneira ruim. Então, acontecia problemas no trabalho, acontecia coisas ruins no relacionamento, acontecia N coisas que correspondiam a esse sentimento. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a cuidar. Então, se eu percebo que eu estou sentindo raiva, se eu percebo que eu estou com algum pensamento ruim, a gente corta e tenta mudar a polaridade disso. Por exemplo, pensamentos. Pensamentos são só sugestões que a nossa mente dá. A gente absorve se a gente quiser. Então, se tá com algum pensamento ruim no seu dia a dia, você observa ele passar e sobrepõe com alguma coisa que você acha que seja correto
para aquele momento. Então, estou pensando em alguma coisa ruim, eu deixo esse pensamento passar e coloco em cima alguma coisa que faça sentido para mim, para sobrepor aquele sentimento, aquela sensação, para que eu não alimente esse sentimento de escassez, o sentimento de raiva, de culpa ou mágoa por algum momento. A gente escolhe a polaridade que a gente quer ficar, a gente escolhe a realidade que a gente quer criar. Coisas simples como uma palavra de afirmação, um pensamento positivo ou lembrar de alguma situação boa. A gente tem que usar artifícios e manhas para moldar o nosso pensamento. Então, aquilo que te deixa feliz, alguma coisa que te lembre de algo positivo, talvez seja um macete para que você saia de um pensamento ruim. A gente tem que tentar buscar soluções dentro da nossa própria cabeça para moldar o sentimento que a gente sente no nosso dia a dia. Se a gente conseguir manter um sentimento de paz, harmonia no nosso dia inteiro, é só questão de tempo para toda a sua vida seja moldada em cima desse sentimento. E com o tempo eu fui percebendo algo muito mais profundo. Nós somos seres biológicos, espirituais e, de uma certa forma, mecânicos, como se fosse um conjunto de engrenagens, pequenas engrenagens. Se o seu pensamento, o seu sentimento e as suas ações estiverem desorganizadas, a sua vida vira um caos. Agora, se você alinha o seu pensamento, o seu sentimento, as suas emoções, as suas ações para uma única coisa, para uma única direção, a vida começa a ganhar mais fluidez, mais propósito. A prosperidade não está relacionada somente a dinheiro, ela está relacionada à estabilidade emocional. É daí que surge, é daí que sai todas as coisas. Aí entra uma coisa muito profunda, muito delicada que aconteceu comigo. A culpa por alguns erros, por algumas coisas que a gente faz na vida. A culpa, ela é um dos sentimentos que mais travam a nossa prosperidade. Não porque você errou, mas porque você se prende ao erro. Você se prende ao estado emocional em que você estava quando aconteceu tal coisa. A partir do momento que eu entendi que eu sou um ser errante, em construção, em evolução, e que eu não precisava ficar me culpando por coisas que aconteceram no passado, muita coisa mudou para mim. Eu entendi que eu não era mais aquilo, então eu não consegui mais ficar me identificando com algo que aconteceu no passado. Consequentemente, a minha vida financeira mudou. São consequências, a gente percebe que o dinheiro, essas coisas, elas não são forçadas, são consequências daquilo que você é dentro de você mesmo. Então eu consegui um emprego melhor, consegui ganhar melhor, as pessoas certas aparecem, os trabalhos certos aparecem, as coisas fluem de uma maneira melhor. Por quê? Porque o nosso sentimento, tudo aquilo que está criando e co-criando a nossa realidade, está mais alinhado, está mais tranquilo, está mais fluido. Isso tudo me fez perceber uma coisa que poucas pessoas falam. O nosso subconsciente, ele aprende por repetição emocional e não na base da força. Não é na base da força de vontade, botar força em pensar, em mudar. É na repetição emocional, coisa que você faz sempre. Então, o que eu mais uso é tentar me enxergar de maneira positiva, tentar ver dentro de mim mesmo coisas positivas, controlar a minha emoção para que eu não fique vibrando na raiva, no ódio, isso no meu dia a dia. Então, ao invés de eu ver problemas no meu dia a dia, eu tento enxergar soluções. Mas não é algo que eu mudei assim do dia para a noite, foi coisa que eu fui construindo e moldando dentro de mim mesmo. Se me aparece algum problema no meu trabalho, eu quero pensar em uma solução, porque se eu focar em problemas, eu vou encontrar mais problemas. Do micro
ao macro, é aquilo que você sente. Então, pequenas coisinhas que você vai fazendo no seu dia a dia, como se olhar no espelho de uma maneira positiva, vai refletir diretamente no quanto você tem de dinheiro dentro da sua carteira. É do micro ao macro. Coisas pequenas que você vai colocando dentro da sua cabeça se transformam em ações que geram coisas grandiosas na sua vida. E quando você começa a alinhar isso com o controle emocional, palavras conscientes e uma intenção clara, o dinheiro deixa de ser uma luta e começa a ser uma consequência, que dinheiro é energia, é uma energia em movimento, energia que flui, onde não tem bloqueio emocional. E hoje eu quero entregar isso para as pessoas porque é real. Está mudando toda a minha vida. Não é misticismo barato, misticismo vazio, é consciência aplicada. Quando você muda o seu sentimento, a realidade não tem escolha, não será mudar junto. E se você está aqui até agora, já se inscreve, deixa seu like e manda para quem compartilha desse mesmo pensamento. E vamos criar uma comunidade que realmente controla a própria realidade de uma maneira consciente. Até a próxima.